que a gente chama dos 4Ds, né, que é ver as coisas em 4 dimensões, considerando não só a dimensão financeira, mas também o recurso e o resultado cultural, social e ambiental, e do conjunto de ferramentas que a gente trabalha, que combina futuro, com visão de futuro, né? Ok, o que existe, existe, beleza, mas nós estamos interessados no próximo, na transição, no que vem por aí, e em como viabilizar isso, que são essas 4 economias. Criativa, que é nossa matéria-prima, como é a matéria-prima da maioria das pessoas aqui, exceto a de vocês, que ela é parcialmente concreta, com o cultivo, mas o valor dela também está em ser orgânico, em ser não sei o que, não é que vocês fazem né, o diferencial, claro, o diferencial está no como. E aí economia compartilhada, que é o compartilhamento de infraestrutura, economia colaborativa, modelo de gestão distribuído, e o que a gente chama de multivalor 4D, que são recursos e resultados não monetários. E aí a gente vai fazer uma formação, que é esse... Porque eu estou há muitos anos trabalhando com isso em vários lugares do mundo e vendo como é que a gente consegue ativar as iniciativas uns dos outros. E percebo que foi o começo dessa conversa, que sozinho não rola. Então todo aquele mito do empreendedor solitário que tinha do século XX, sabe? Do self-made man, ou o herói empreendedor social, essas coisas assim, não rola no século XXI. E se rola é com muito esforço e pouco prazer e resultado. Então, muito esforço é um nicho bem específico, né? Sim. E como, dependendo do nicho, às vezes uma pessoa consegue prover um serviço para uma comunidade. Mas em geral não tá. Eu trabalho com futuros desejáveis. E em geral, esse dia eu vou lá sozinho e vou mostrar para todo mundo que sozinho eu consegui fazer. É muito raro disso estar no futuro desejável da pessoa. São poucos os que querem ser cowboy solitário, assim, não tem muito. Então como é que faz para viabilizar? Bom, isso tudo para dizer que nós fizemos vários experimentos com isso, com cidades que disseram, queremos experimentar como é que é fazer telepresencialmente. Que é como a gente vai fazer a parada toda que começa em março, que é uma formação para trabalhar com isso tudo em 23 cidades ao mesmo tempo, porque é o quanto cabe no Zoom, que é a plataforma que a gente usa, cabe 25. Nós, aqui, para fazer emissão, precisamos usar 3. E nesses primeiros experimentos tinha gente de Pernambuco, e eles eram incríveis. Então dei toda essa volta para voltar para Pernambuco. E aí acabou surgindo uma ideia de fazer um bloco, porque falar de todas essas coisas tende a ser chato. E a outra das questões que a gente tem, que também falamos no começo da razão de ser dessa roda, é que a gente se junta, em geral, é muito separado, assim, o que é divertido é sem propósito, exceto os teus churrascos. E o que é sério e com propósito não é divertido. E isso não faz o menor sentido, porque é claro que a gente quer coisas divertidas, que ninguém é louco de querer coisas não divertidas. Então, como é que a gente faz coisas que resultem, que tenham propósito e que sejam extremamente divertidas? E aí vai ter um bloco do Desejável Mundo Agora. E eles são incríveis. Eles estão lá a 1000 por hora, então vai sair dia 31 de janeiro. Se vocês entrarem no Facebook, é muito legal. Vai sair em Olinda também. Ele, dia 31, é em Recife. Eles estão em Recife, porque é um monte de ativistas sociais, artistas plásticos. Quem está à frente disso é a Karina Zapata, que é uma pessoa que trabalha com desenvolvimento local. E a Ana Borba, que tem uma empresa chamada Lichique, que faz mega instalações com reciclados, por exemplo, sabe, árvore de Natal flutuante de 50 metros, não sei o quê, e coisas legais, assim, ela é engenheira. E ela tem essa empresa que faz coisas incríveis com lixo. E aí tem o bloco. Aí o bloco criou uma criatura, que é uma criatura que é rede. Não sei se vocês sabem que a rede é representada por um bicho, que é um líquido, que chama, claro que eu esqueci, Bararimba, discoidel, hipostellium, eu lembro que tem stellium no nome e discoidel, mas é uma criatura
que ele se espalha e vira um monte de organismos unicelulares, que tem uma vida independente. Tá cada um ali. Dependendo das condições, ele faz... E eles se juntam e eles formam um líquen. Sabe aquele líquen laranja que a gente vê de vez em quando cobrindo as coisas? E como o líquen, ele se desloca, ele se alimenta, ele não sei o que, aí ele tem uma vida líquen. E aí ele se desmembra de novo em um monte de unicelulares. E é incrível isso. E é um pouco como é a rede, né? Que se junta, faz coisas e... Então eles estão fazendo um bicho que chama fluxico, porque a gente, o trabalho nosso a gente chama de fluxonomia, porque o que a gente quer é promover fluxo. Aí tem o fluxico, aí tem uma música incrível que o Gabriel Levi, que é um músico super bacana, fez, que é uma música toda, chama Convidando para o Desejável Mundo Agora, e tudo isso como uma plataforma para dizer, gente, vamos aí, vamos para mudança de modelo político, social, não sei o quê. Então, se por acaso alguém quiser ou puder ir para o Carnaval em Recife, vai ser incrível. E até tem lugar onde ficar por ali, que elas estão armando no ateliê de um dos artistas um acampamento para quem quiser ir sair no bloco do Desejável Mundo Agora. É chamado de Domingos Faustosos. Quer dizer, sem Faustão. Né? Acho que chegou alguém. Porque... Acho que chegou, estou falando isso aí, parece. Então, de a cada domingo ter alguma parada. Porque aí a gente sabe que domingo, 5 da tarde, vai rolar algo. A minha mestra de dança fazia isso. Ela era mestra de dança, o marido arquiteto, e era incrível aquilo, todo mundo que cresceu ali, eu indo ouvir coisas interessantes. Então tem uns dias que vai ter coisa de música, tem uns que está aberto a vamos fazer coisas no domingo. Outra coisa, eu recebo muita e-mail e mensagem e tal, de gente que faz coisa legal que quer me contar. E que diz, quero tomar um café com você. E eu não consigo tomar um café com todo mundo. E lamento, porque eu sempre tenho vontade de conhecer. E eu estou mudando de vida, não estou mais viajando tanto, porque eu estou cansada de ser emissora e não receptora. Eu quero ouvir, eu quero conhecer, tem coisa legal pra caramba. Então é para poder conhecer projetos. E a terceira é para a gente se juntar, porque certamente, não conseguiremos sozinhos. Então, quem atende a uns chamados bizarros como os nossos, que eu tenho um monte de amigo que diz, Lala, eu não entendo uma palavra do que você fala. Eu falo, tudo bem. Talvez não seja... E aí é porque a gente tem algo em comum. E talvez a gente se ouvindo, a gente fala, Então, a Juliana falou já que é a terceira vez que ela vem e ela cada vez rola umas coisas interessantes, faz umas conexões. E o outro chama Terceiro Mais. O Coletivo Manifesta, ele atua hoje... Se você puder falar um pouquinho mais alto, eu te agradeço. O Coletivo Manifesta hoje, ele atua na Casa dos Zoólogos, Sim. que é uma casa de permacultura, a primeira casa de permacultura urbana da América Latina, existe há 13 anos e vem desenvolvendo estudos relacionados à cultura da paz, relacionados à permacultura mesmo, e ao sincronário da paz, que também tem a ver com a cultura da paz, e o desenvolvimento espiritual mesmo, né? Esse lance da gente voltar a fazer certos resgates de forma atual mesmo, né? Uma coisa que não sem julgamento, sem pré-julgamentos. E o Coletivo Manifesta hoje atua lá ensinando a permacultura de forma lúdica e artística para crianças e adultos. Com crianças a gente recebe em média lá de 50 crianças por dia e ensina elas diversas formas, minhocário, captação de água da chuva, e elas já sabem o que elas estão fazendo, a gente só orienta elas, porque elas já vieram com algo que... Isso eu falo porque é algo que é muito evidente, precisa ser dito mesmo, porque elas já sabem o que elas estão fazendo. Tipo como? Pode falar mais. Tipo reconhecer ervas, elas já sabem o que é alecrim, o que é manjericão, onde elas comem o manjericão, onde elas comem o alecrim,
o que traz o alecrim, às vezes elas já falam, tipo, o alecrim me dá alegria, o manjericão me traz outras sensações. Então tem coisas que a gente só orienta mesmo, só coloca ela de frente para a planta e deixa que ela desenvolva o trabalho dela. E assim. crianças de que idade? De 3 a... crianças de 3 a 60 anos. Opa! Do horta, até horta para os animais comerem. Enfim, uma série de atividades aí que depois eu queria que, tipo, eu estou divulgando mesmo só o Coletivo Manifesta. A gente já vem desenvolvendo os trabalhos. Quantos vocês são? Quer dizer, assim, o enxame, o enxame varia de quanto a quanto? A gente está tentando fechar uma turma aí de 10, mas atualmente tem 7. Esses são os fundamores que a gente fala, né? Fundamor é muito bom. E aí, além desses, tem o que quando a gente faz, são 80. A gente conseguiu fechar no número de 80 pessoas. Quando tem atividade, essas formigas se juntam e vão mesmo, assim, fazer esse trabalho. A gente está tentando agora, a Casa dos Olmos, hoje ela funciona como uma ecovila. A gente está retomando essa ideia, porque passou um tempo, ela deixou de ser ecovila, ficou só voltada para os estudos do sincronário, da meditação, esse desenvolvimento mais espiritual. Até a permacultura mesmo foi deixado de lado enquanto bioconstrução. E agora a gente está retomando com essa ideia. Então, se alguém souber de gente que precisa de quartos e quiser uma ecovila, lá é um bom lugar, no Campo Belo. Não entra bebida, o que mais? A comida também, todos vegetarianos e tal. Apesar de que fora da casa a gente ainda está no processo, mas quando chega lá a gente consegue ficar mais concentrado mesmo. Mas refrigerantes, as coisas já não entra mais mesmo. E aí tem o destino da água cinza também, que são o esgoto da pia. Enfim, cada coisa tem o seu fluxo. Vocês têm algum mecanismo de água de máquina de lavar? A gente não tem máquina de lavar lá. Esse é o próximo passo, porque a gente comprou essa semana uma máquina de lavar. Eu lembro que anos atrás eu vi um cara que tinha inventado um filtro, eu vi no Repórter Eco, um filtro que reutilizava a água da máquina de lavar, sabe, do último enxágue, e ele filtrava e usava para a primeira lavagem. O que faz todo, e era uma coisinha assim na parede, que a água passava lá dentro e eu falei, claro, né? E eu nunca mais consegui descobrir. De repente lá tem alguns tipos de biofiltros lá. Tem filtro com pedras e com sementes. Sementes de moringa, que é uma semente super nutritiva, uma das mais do planeta. É uma sementinha que ela é de moringa ou é? É moringa, a semente da moringa. Ela é altamente nutritiva. É assim. E se existir alguma coisa que é como se fosse uma inteligência coletiva, que a gente experimenta isso. E talvez o século XX tenha sido o século onde a gente descobriu o inconsciente. E provavelmente o século XXI vai ser o século onde a gente vai trabalhar com o supraconsciente. O que é esse supraconsciente? Essa criaturinha que eu estava falando, ela é uma criatura única feita de muitas células. E se todos nós somos células de alguma criatura ou não? Se nós somos células de algo e de tudo de alguma maneira tem algum nível de conexão, por exemplo, se Gaia é uma criatura mesmo, a gente é alguma coisa dentro do corpinho da criatura. Então, dentro de uma criatura é normal que de repente todo mundo da criatura comece a querer ir para o mesmo lado. Aliás, é o desejável. Quando isso não acontece, a criatura está em desequilíbrio. Então, e aí tem uma série de coisas. A coisa que para mim faz sentido é uma coisa que
eu me interesso e busco há muito tempo. E eu fui buscar por várias portas. Qualquer tipo de porta que você imaginar, da biologia, à história, a conhecimento tradicional, a semiótica, a física quântica, a cultura de rede, não sei o quê, a ONU, a gestão por lá, eu vou lá para dizer, é por aqui, por aqui, por aqui. E o que eu percebo? Eu não sou a única, claro, mas para mim isso fez todo sentido e aí ficou tudo simples. Existe uma hipótese que chama de campos de ressonância amórfica, que é a seguinte: e se na natureza existe um terceiro tipo de campo? A gente conhece o campo gravitacional, que faz com que a gente esteja tudo aqui juntinho e não voando pelo espaço, já que estamos a 107 mil quilômetros por hora neste momento, num só dos movimentos da Terra, no outro é até mais, porque a gente está assim e assim, né? A outra é o magnético, que a gente vê a atração e tal. E a hipótese é que talvez aquilo que explique muito do que ainda é pouco explicado sobre forma e comportamento, e forma e comportamento, seja da natureza, das coisas, forma e comportamento em geral, pode ser que exista um campo de informação. E que esse campo de informação é o que orienta a forma e o comportamento. Então, na forma, quanto mais vezes uma maçã se repete redonda e vermelha e não ovalada e verde, maior a tendência que as maçãs sejam redondas e vermelhas. Então, o campo, por repetição e memória, ele vai reduzindo o campo de possibilidades, que é infinito, não sei se está fazendo, e vai reduzindo isso para probabilidades. Ou em comportamento tipo moda. Por que de repente todo mundo começa a olhar e dizer, seria super legal eu ter alguma coisa de oncinha? Ou por que todo mundo, o Corinthians é muito importante? Ou por que de repente um povo inteligente e preparado como o alemão de repente começa a achar que o Hitler, ok? Ou por que milhares de outras coisas? Ou por que o cachorro sabe que o dono está chegando? Ou por que a gente sabe coisas que não sabe porque sabe? Quem aqui já soube coisas que não sabia que sabia? Não aprendeu? Todo mundo. Quando toca o telefone, você sabe que é tua mãe, teu namorado, teu filho, não sei o quê. Então, se isso existe, o campo, ele se fortalece por memória e por engajamento, digamos. Quanto mais energia ele recebe, ou de pessoas que participam, não é só de pessoas, porque isso existe em qualquer esfera. O próton seria o campo para o elétron, isso não é uma coisa dos humanos, isso é uma coisa da vida. E quanto mais participantes ele tem, digamos, ele se fortalece e aí aquilo tende a acontecer. Então, provavelmente, como está aumentando o número de pessoas, de práticas e tal, que estão nessa vibe, e como nós temos ferramentas que facilitam a exponencialidade, isso vai numa velocidade assombrosa. E a curva do exponencial, no começo, ela não é tão visível, né? Porque se a gente vai 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, ainda vai aqui, é parecido com a curva do linear. Até que chega uma hora e fala, nós estamos chegando no cotovelo. Então, e esse cotovelo vai ser muito rápido. E a galera não está ligada o quanto. E esse cotovelo está próximo. Então, a gente tem uma certa urgência. Isso tem a ver com a era de Aquário? Sim, tem. Tem a ver com padrões eletromagnéticos, com não sei o quê, porque tudo isso, na verdade, é um conjunto de forças, né? É um evento cósmico. É um evento... E do qual a gente, eventualmente, tem um papel... Eu tenho uma hipótese, e aí eu, no começo, eu falava, não vou falar, porque tu vai dizer assim, ela já é louca de ser futurista, fluxonomista, ou cacete ainda, tá? Mas eu vi que outras pessoas também falavam, sabe o que eu sinto isso também? Que é que nós, humanos, podemos eventualmente ser um sistema nervoso de Gaia informação. Porque o que a gente fez desde o começo foi perceber, registrar o que percebe
e criar maneira de circular a percepção. Seja por pintura nas cavernas ou por... É. Então, só que para isso, para ser bom neurônio, o que tem que fazer? Sinapse. Tem que sinapsar. E que é isso que todos estamos sentindo, que a gente precisa de interação. E isso aqui é uma ferramenta legal, mas tem uma hora que é só ali no afeto. Ou no equilíbrio dos dois. Né? Você não está perto da sua mãe, que legal que você manda um game para ela de Dia das Mães. Mas só do game não ia dar certo e só o abraço não é possível. Então eu tenho a impressão que é isso que está acontecendo. E quanto mais gente mudar, eu fiz uma conta. Se a gente atraísse por mês uma pessoa a pensar diferente, no criativo, colaborativo, compartilhado, no vamos aí, vai dar tudo certo, para o desejável, sair do reativo e ir para o desejável e tal, uma por mês, parece possível? Se a gente fizesse isso, saindo de uma pessoa até chegar a 7 bi, quanto tempo vocês acham que isso ia demorar? De sensação, assim, décadas, anos, meses? Menos de uma semana, eu acho. Um por mês? Ah, não. 7 um por anos. mês. Um por mês. Ah, tá. 33,3 meses. 33,3 meses. 3 anos. E nós não estamos começando de 1. Se nós somos 5 milhões no planeta, eu acho que a gente é mais, nós estamos no mês 21 dos 33. Porque o negócio é o seguinte, quando uma informação pertence, uma informação, um jeito de ser, uma crença, um whatever, é compartilhado por um determinado número, ele ultrapassa um limiar. E aí ele é non-local, ele independe do espaço, do tempo, e ele, de repente, todo mundo, é isso aí, os meninos olham e falam, ok, eles sabem, eles estão acessando a informação que já está. E a outra coisa interessante dos campos mórficos, eu tentando entender isso, tinha que entender de um jeito tosco. Aí eu falei, vamos imaginar a estação de rádio. Então, o campo mórfico é uma estação que você sintoniza ou não sintoniza. Agora, neste momento aqui, a gente tem todas as estações de rádio, todas as estações de TV, todos os nossos e-mails e sites e pensamentos. Então, tudo que já foi efetivamente criado está aqui. A única coisa é que a gente não tem pareio. Mas se a gente preparasse o pareio, quem sabe a gente conseguisse captar. Que é o que explica o que parece super milagre, mas é simples, o cara sintoniza na rádio, fala, ok, e vai ver que os meninos têm isso, eles decodificam. É pra tudo. Instrumento. Em estudos do futuro, em outras coisas, existem várias probabilidades, caminhos possíveis. Então, está tudo caminhando para um salto, mas ele não é garantido. Como ele já não foi garantido no começo do século passado, que tinha uma coisa parecida, mas não tinha essa criatura aqui. É o que aí foi hackeado. Toda coisa que tinha muito poderosa na virada do século, anos 10, 20 e 30, e aí vem o nazismo e a guerra. E se a gente não se dedicar intensamente a relações, não vai rolar. Porque o chão para isso tudo tá, o chão do paradigma, porque as coisas sempre têm, sempre uma coisa é sustentada pelo seu oposto. Então o oposto do ar, que é a mentalidade, que é a mudança de jeito de pensar e tal, é a água, que é o afeto, a relação, o cuidar e tal. E isso foi ficando um pouco de escanteio nos últimos anos, e a gente precisa se dedicar muito fortemente a relações, a gostar. Todo mundo que não está gostando, acha alguma coisa para gostar, pelo amor de Deus. Porque gostar desperdiçado não vai, isso aí não bom. Então, não sei se... Muito obrigada. É mais ou menos isso. Agora, o programa ficou pronto no final do ano. Na última semana
semana de dezembro. E agora, assim, a partir da semana que vem, a gente vai começar a colocar. Legal. E ver como vai ser. É um ateliê para crianças. Então, a gente tem uma turma de Livros e... Que até nervoso quando você fala. Tudo bem. chama Libélula Livros com e para Crianças. Então a ideia é de livros, de sempre literatura com crianças, para elas e fazer com elas. Então, É difícil ter quem está um pouco em sintonia com o que é. A gente às vezes... eu acho que o grande trabalho é criar outros significados, outros símbolos para tudo. E a gente está permeado sempre pelos mesmos símbolos. Sim. Então eu acho que assim, você chega na arte, eu experimento muito, assim, desde que eu estava falando, né? Vai numa mesquita. Eu não tenho nada eu não conheço nada de uma mesquita, nem um símbolo, nem um lugar, às vezes nem a língua, mas como que é a sua reação? O que você sente? Como que é tudo isso? Eu achei, sei lá, essas experimentações, para mim é muito interessante. Eu falo uma olhada porque na faculdade, Saibas, a galera já decola um pouco. Muito interessante essa pergunta, né? Era mais fácil para responder 10 meses atrás, eu acho. O processo. Várias pessoas falaram assim, cara, eu não entendo o que você faz, o que você fala, mas a Lala acho que deve entender. Porque eu também não entendo ela, então você pega duas coisas que você não entende, mas elas são parecidas. Né? Queria me conhecer você aqui, conhecer todas as pessoas que estão nesse curso. É um prazer estar aqui. Eu trabalho, sim, eu sou engenheiro de computação, eu trabalhei em banco por 10 anos. Aí eu larguei isso aí, fui morar na Índia, morei 10 meses na Índia, Calcutá. E eu mochilei depois de 10 meses. E aí nasceu um negócio social, que eu falo que é negócio social hoje, mas nem sei o que bem é isso, eu acho, sabe? Mas enfim, é Dream and Go o nome, sonho e val, sonho e mundo. E tenho trabalhado bastante com marketing digital com as ONGs, né? Que é onde eu acho que pode causar algum... Mas muito mais para um aprendizado do que o resultado final, né? Para ONGs precisam captar recurso. Tem 50 mil ONGs.org.br no Brasil que já estão fazendo coisas legais, é quase que uma seleção natural de pessoas que querem mudar, assim, sabe? Meio que dá pra, não, porque fora tem muita gente ajudando, mas assim, às vezes as organizações estão, né? Enfim, era o começo de tudo isso. Eu sempre fui perguntando para elas qual que é o seu sonho, né? Utilizando tecnologia. Então, atualmente, nos últimos meses que eu estou trabalhando, é bem entrar no sonho quase que sem precisar do marketing digital. Eu sei que eu precisava vender o marketing digital para falar sobre sonhos. E agora está sendo mais direto. Né? Então hoje eu estou fazendo mais workshop, atendimento. Mas que eu sinto que falta sonhar. Né? O que é sonhar? Né? As pessoas têm algumas limitações, assim. Parece que não é possível. E aí recentemente eu fui testando algumas coisas, estou aprofundando bastante no sonho mesmo, assim, né? Onde está a essência das pessoas, assim, de falar mesmo, né? Aí uma pergunta que eu estou usando agora, que eu acredito que seja mais interessante do que qual que é o seu sonho, é se você se considera um sonhador. Porque se considerar um sonhador, você parte do princípio que todos são. E aí se a pessoa é ou não é uma questão dela com ela mesma. E a partir daí, né, chegar a algum lugar. E recentemente estou participando muito dessa parte de economia do presente, né? Pague quanto você acha que pode, quanto você deve. Gift economy. Gift economy. Tá. E eu tenho muita desde que da época da Índia, que eu lia muito do Yunus, o negócio social do Yunus, a parte oriental. E eu estou querendo casar um pouco disso tudo, assim. Estou no momento atual de casar um pouco das organizações sociais, um pouco do negócio social, gift economy, sonhos. Sabe, sonho coletivo, a Aline Twist fala muito sobre sonho coletivo. Você beleza, todo mundo tem os seus sonhos, se considera o sonho dele aqui, mas qual que é o sonho coletivo de todo mundo? Assim? Enfim, estou um pouco nesse descobrimento, né? Eu vivo do meu sonho já, vivo desse projeto há 3 anos, sustentável, e cada dia uma luta, empreendedorismo, estamos juntos. Que legal. Quem falou que entender? É um prazer estar aqui com a Lala. Eu conheci a Lala há muito tempo, aí eu tive o prazer de assistir a palestra dela no TED Jardins, que foi O Poder de um Sorriso.
e quando ela falou que um dos principais itens de todo esse processo colaborativo é a confiança, aí eu fiquei fã número 1, porque eu tenho uma marca de uma empresa chamada Confide, que significa confiar em Esperanto. Eu criei essa marca em 2002 para ser uma agência de marketing digital. E quando eu ouvi a Lala falando de confiança, eu falei, poxa, eu acho que eu não criei para ser uma agência de marketing digital. E falando um pouco de mim, o que eu faço de prático e mão na massa hoje, o meu foco profissional hoje é ajudar as pessoas a fazer boas apresentações, principalmente com Prezi, que é uma ferramenta muito bacana, mas agora eu ajudo também como se apresentar de uma forma mais eficiente, também com PowerPoint. Mas eu criei de uma forma intuitiva nos últimos 2, 3 anos, como eu tentei ter 3 ou 4 agências digitais e todas elas quebraram, e eu tenho uma esposa aqui que me aguenta esse ser empreendedor há mais tempo do que ela mereceria, e eu tive a intuição de deixar rolar durante uns 2 ou 3 anos uma intuição de vivenciar. Então, frequentei muitos espaços, deixei a coisa fluir e surgiu um projeto chamado Academia Confide, que é uma rede de ensino e aprendizagem baseada em 4 pilares, que é apresentações, marketing digital. Inclusive o Leandro foi abrir a porta, ele é um dos meus, acabou sendo uma das inspirações, né? Eu inspirei o Leandro a criar também o projeto. E tem 2 outros pilares, que é autoconhecimento e educação. Educação foi mordido por um bichinho chamado Escola com Asas, não sei quem conhece a Escola com Asas, da Sabrina Bittencourt, que é uma pessoa incrível também, inspiradora, uma das minhas mentoras na área de educação é a Sabrina, está agora no México, e eu descobri um termo chamado desescolarização. Eu não sabia até então que existia, que era comum na Europa, nos Estados Unidos, estudar fora das escolas. Não só estudar, como aprender de uma forma muito mais livre. Então ela faz uma pergunta muito interessante, que é qual o talento que a gente está ajudando a desenvolver nas crianças. Aí quando ela põe essa pergunta, eu falei, gente, eu sou engenheiro elétrico de formação pela Unicamp, e eu definitivamente eu não segui nada a carreira de engenheiro eletrônico. Então essa rede que eu estou criando, ela tem como intenção responder uma pergunta do Augusto de Franco, que é uma outra pessoa incrível, que ele tem uma palestra chamada Viver em Rede ou Viver da Rede. Então, uma das minhas perguntas que eu estou tentando resolver é como viver da rede. E assim como a Lala, eu tenho tentado ajudar as outras pessoas, a rede, a se mobilizar de uma forma mais efetiva, porque eu tenho essa característica de realização, de fazer, então eu gosto muito de ajudar os outros. E para tentar ser um pouco mais direto, porque se eu começar a contar minha história... Aliás, tem uma curiosidade, eu sou um japonês baiano. Quem me acompanhar no Facebook, um japonês baiano, eu estava na Bahia, gravei vários vídeos lá em Salvador. Meus pais não sabem que eu estou planejando criar um espaço de coworking colaborativo lá na casa deles, que eles vão mudar. Eles vão mudar, eu já estou com esse plano na casa antiga, criar todo esse projeto. Mas já está tudo bem planejado. Inclusive usando o Airbnb, que a Lala fala muito, que é você locar os quartos usando esse site que é o Airbnb. Mas para fechar essa conversa de uma forma interessante, em março do ano passado, eu fui participar de um projeto de educação chamado Edu4Me. Eu não sei quem soube desse projeto. Edu4Me foi uma competição de projetos inovadores. Eu soube uma semana antes pelo Facebook. E aí eu estava com uma coisa me incomodando, porque meu filho foi assistir uma aula de programação em robótica em janeiro, e como eu estou nesse momento... Meu filho tem 12 anos hoje. Ele adorou a aula, mas uma coisa que me incomodou muito. Eu estou nesse processo de resolver dívidas por causa de agências, então não estou num momento financeiro muito bom. Então eu achei o valor da escola muito alto, esse modelo, você me paga, se não me pagar não entra, e aquilo me incomodou muito como pai. E aí eu participei desse concurso, e aí eu levei uma ideia, eu falei, por que não criar uma escola online de programação em robótica? E daí eu fui com eu brinco, para encurtar a história, que foi um projeto, foram 3 dias de concurso, e no final teve 8 finalistas,
E no final do concurso, dessa competição, eu fiquei em primeiro lugar com esse projeto. Uau! Então, eu costumo brincar com os amigos. Eu fui com uma vaga ideia e acabei levando o primeiro lugar de uma competição que tinham pessoas muito preparadas, projetos efetivamente dando lucro e resultado. Então, eu falei, acho que minha ideia deve ser boa, porque, na verdade, tem tudo a ver com educação, tem tudo a ver com ajudar as crianças a descobrirem os seus talentos. E outra coisa, é muito legal você brincar de aprender programação em robótica. E aí, para mim, isso fecha de uma forma interessante algum ciclo, que é a resposta da pergunta. Eu sou nerd, eu adoro tecnologia, eu fiz engenharia elétrica, e eu falava, gente, eu não uso engenharia elétrica para nada, né? Nada na minha vida. E, de repente, eu ganhei um concurso, que é uma escola online de programação em robótica. Então, de repente, a engenharia elétrica se conecta com esse projeto. Em qual fase ele está? Está na fase de precisar. Eu estou procurando cofundadores, principalmente de tecnologia. Então, por favor, os que estão aqui quiserem conversar ou quiserem me apresentar pessoas de tecnologia, estou na fase de cofundadores, terminando o plano de negócios e validando com pais. Então, quem tiver filhos nessa faixa de 10 anos, 12 anos, quem tem filhos nessa faixa, sobrinhos, nessa faixa de 10, 12 anos. Então, quem tiver sobrinhos, filhos de amigos, por favor, falem comigo, porque eu moro na saúde e eu estou fazendo turmas piloto para a gente trabalhar isso. E para finalizar, agora sim. Em novembro do ano passado, eu mobilizei um grupo para criar um coworking colaborativo lá na Santa Cruz, bem pertinho do metrô Santa Cruz. E de novembro para cá, que foi uma ideia, a gente já está assinando o contrato, 10 pessoas estão assinando o contrato para criar um coworking colaborativo lá perto do metrô Santa Cruz. Não é na casa dos pais? Não, aqui não é na casa dos pais. Então, muito inspirado na Lala, as pessoas do grupo, que são hoje já praticamente 10 pessoas, muitos deles falaram assim, poxa, eu não entendo direito o que você está fazendo, mas eu confio, e foi isso muito que permeou o grupo, eu confio que isso daqui vai dar muito certo. E a gente ainda não entende, eu falei, vocês precisam conhecer a Lala, porque confiei, as pessoas entraram mesmo sem saber exatamente tudo o que vai acontecer. Então é isso aí. Que legal. Eu quero agradecer a Elaine que aguenta que bom, todas essas minhas experiências. Isso é histórico. Se não tem mulher do lado dando uma força... Dando uma força e puxando pro chão, Pro né? chão, claro. Dando bronca também. Pisa um pouco no chão. Porque são várias assim, ideias que ele tem. E às vezes eu falei, mas por onde você está indo, né? Foca em um, foca em outro, depois... semana que vem já está com uma novidade, né? Falei assim, sabe, às vezes eu fico puxando ele para terra, falei assim, vamos pensar um pouquinho, vamos falar andar de você. devagar. Pode falar de você. Porque hoje eu vim no evento aqui, assim, de paraquedas, né? A gente deixou meu filho com a minha mãe, né? E ela ia fazer um encontro lá com o pessoal da colônia japonesa, né? E eu falei assim, eu acho que eu vou com o Márcio, então. Então hoje está sendo assim, até o assunto, né? Esse 4D, eu sou engenheira civil, né? Então para mim, eu conheço 3D, né? 3D de desenho, para mim é uma novidade. Você é a torcida do Corinthians. 4D com criatividade, nossa, para mim está sendo tudo que vocês estão falando, assim, até o vocabulário é diferente, né? Então para mim está sendo super novidade. Bem-vinda. E a coisa que mais Mas a gente sabe, sente, né? eu sinto isso, mas a gente não sabe como explicar, não sabe por onde agir, né? Exato. Você tem um sentimento lá no fundo que o mundo está se transformando, as crianças que estão vindo agora, elas não são crianças de 30 anos atrás, da minha geração, são crianças diferentes, já vem com uma postura, já vem com um aprendizado natural, né? E a gente fica, nós pais, né? Nós ficamos pensando, onde vai isso aí, né? Como é que a gente vai lidar com essas crianças? Como é que a gente vai, né? Formar essa geração? Se pra gente está sendo uma novidade, dar aquela insegurança, né? Como é que a gente vai levar eles, né? Fazer essa base para eles também crescerem, né? Porque é um aprendizado nosso e deles também. Né?
Muito legal, que bom. Eu tenho um grande vínculo com a comunidade japonesa, porque minha filha morou 4 anos lá e ela foi estudar literatura japonesa e teoria da tradução. Ela é tradutora e professora de japonês. Assim, e eu respeito e admiro tremendamente. Em governos locais, em tudo que a gente pode imaginar. O único âmbito que eu não tinha estado muito era o acadêmico. Eu nunca me dei bem com a academia. Eu estudei biologia e história e nunca consegui acabar. Eu tentei uma vez, aí depois de anos eu tentei de novo e realmente a gente não se entende. Eu dei uma pós no ano passado com uma braço direito minha sendo quem assinava, porque ela tinha mestrado e eu não tenho nenhum diploma. E o resultado dessa pós foi extraordinário. E isso veio reforçar uma percepção que foi de, ao longo desses muitos anos de trabalho em 4 continentes, com todo tipo de público, etc., eu sempre fiquei aflita com a concretização. Então, por exemplo, criei o movimento Crie Futuros, que legal, ótimo, vamos ensinar, entre aspas, vamos estimular a criação de futuros desejáveis, porque ninguém nem conseguia pensar o futuro, muito menos desejável. Só ia para o provável, tenebroso e tal. E aí, legal, você bota a lenha na fogueira. Opa, podia ser assim, podia ser assado, podia ser assado. E aí, ok, eu animei. E o que eu faço com isso? E aí, todos os processos, com o governo, com o ONG, com Nações Unidas, ia até a página 3. E na página 3 tinha, até a página 3, bastante coisa funcionava, mas depois não ia mais para adiante, ou não tinha continuidade, ou não resolvia, né? Então, eu percebi que não adianta, que você tem que fazer uma coisa continuada, antes de mais nada. E eu estou percebendo, inclusive, que o fato de ser continuado, sustentado no tempo, é uma das chaves dessa transição. Porque a gente ficou super bom de ser enxame, sabe? Antes a gente não sabia ser enxame. Vai, se junta, faz, não sei o que, agora eu estou com você, agora eu estou ali, agora eu estou não sei o que e tal. A gente não tinha essa capacidade antes, a gente conquistou essa capacidade nos últimos tempos e isso é ótimo. Mas a gente perdeu a capacidade de sustentar relações no tempo. Então eu estou achando maravilhoso ver casais aqui, e estou achando até surpreendente isso, porque na maioria dos ambientes tem poucos casais. Tem, por exemplo, um grupo grande que está trabalhando num espaço colaborativo, de umas 30 pessoas, e eu perguntei dessas 30 pessoas, quantas estão ou já estiveram numa relação sustentada um tempo, assim, quer dizer, não está ficando há uma semana. E eram 3. Pessoas de 30 a 40 anos, 25 a 40 anos. Aí você fala, nossa, sendo que às vezes tem gente que com 40 nunca esteve em nenhuma relação sustentada no tempo. E aí, e também, eu sempre dei palestra e curso de fim de semana. Então, fala, que legal, quero mais. E eu digo, obrigada, eu já estou indo, vou voltando para o Brasil, estou indo agora para a África, estou indo isso aqui e tal, aquela angústia. Teve gente que conseguiu, com os meios limões que eu consegui dar, fazer um spa de limonada. Mas ficamos tanto, eu aflita com o meu meio limão, quanto... E então eu estou há 2 anos, eu dei essa pós que acabou em junho, foi extremamente bem sucedida, foi um absurdo, assim, ninguém imaginava. Se bem sucedido significa também que a maioria das pessoas deixou o seu emprego, mas a boa ideia, a notícia é que saiu do emprego, mas realizou a sua iniciativa, surgiram muitas sociedades, as pessoas criaram realmente uma comunidade, mesmo sendo um grupo pequeno.